meus amigos e meus irmãos, entramos nos Atos dos Apóstolos, que é o livro que se segue ao Evangelho de Jesus segundo São João. Este livro, muita gente ignorava quem o tivesse escrito. E, entretanto, seu autor é o grande evangelista São Lucas, que foi o admirável secretário do apóstolo São Paulo. Vamos, então, dar prosseguimento a essa narrativa que vem complementar os evangelhos, porque Jesus sobe ao céu e depois? Quem é que vai continuar a obra? São os apóstolos. Então vamos ver como é que eles agiram, como é que eles trabalharam, que testemunho eles deram da sua fé na presença eterna do Mestre e Senhor. No primeiro livro, relatei, ó Teófilo, todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi recebido acima, depois de haver dado preceitos pelo Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. A esses ele também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, disso dando muitas provas, e lhes aparecendo pelo espaço de 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Reunido a eles, Jesus lhes ordenou que não saíssem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa feita pelo Pai, a qual, disse ele, ouvistes de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Agora prestem atenção. Estando eles reunidos outra vez, perguntaram a Jesus: Senhor, é agora porventura que restabeleces o reino de Deus? Jesus respondeu: a vós não vos compete saber os tempos ou épocas que o Pai Celestial fixou pela sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até as extremidades da terra. Tendo dito estas coisas, foi Jesus elevado à vista deles, uma nuvem o recebeu e o ocultou aos olhos de todos. Estando eles ainda com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 anjos com vestes brancas se puseram ao lado deles e lhes perguntaram: ó Galileus, por que é que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, assim voltará do mesmo modo como vistes subir para o céu. Eis aí como tem início a narrativa dos Atos dos Apóstolos,
porque Jesus veio cumprir a sua missão, trazer o Evangelho de Deus. Trouxe. Mas não bastaria pregar, teria que exemplificar. Ora, a maior das boas novas que Jesus veio trazer é que o homem podia vencer a morte, porque isto é que apavora todas as pessoas, morrer. Fala em morrer, a pessoa começa a tremer de medo. Quem é que quer morrer? Só quando está com os macaquinhos no sótão, então faz uma loucura numa hora de privação ou perturbação dos sentidos. Nessas horas aziagas que todos têm que enfrentar, é que os obsessores baixam para levar a pessoa ao suicídio. Vinganças, porque todos nós temos inimigos. Quando não são justificados, são gratuitos. Muita briga de marido com mulher, começa pequenininha, vai crescendo, crescendo, aumentando, aumentando. É obsessor no meio. Não é a mulher que está dizendo aquilo, não. É alguém que está dizendo através dela. Muita coisa que o marido diz contra a sua esposa, não é ele, não. É o obsessor que está lá instalado, bancando o ventríloco, utilizando o pobre do marido. E assim, irmã com irmão, assim, irmã com irmã, filho com mãe, filha com pai, qualquer desinteligência nunca está sozinha, está sempre acompanhada, insuflada pelo obsessor implacável na invisibilidade. Daí a advertência tão continuada de Jesus, orar e vigiar. Eu vos mando orar e vigiar, para que não caiais em tentação. O que é tentação? É o pecado, é o erro, é o crime. Pode resultar em morte, em suicídio, pela tentação daquela hora. Muito negociante, numa hora negra, quis se matar, quis botar fogo no prédio. Quem é que não passa por isso? Mas se ele tem a proteção divina, ele diz, não, eu vou esperar mais um pouco. Se Deus está comigo, ele vai me salvar. E daí a 2 dias faz um bom negócio e salva a empresa. De modo que esta é que é a palavra que nós repetimos, recebida pelo próprio Senhor. Não desanimar. Foi com este lembrete, não desanimar, que ele contou a parábola do juiz iníquo. Aquele juiz ateu, não acreditava em Deus, não respeitava ninguém, e era venal ainda por cima. Pois bem, havia uma viúva que tinha lá uma causa para esse juiz julgar, dar um despacho saneador, não dava. Mas a viúva tinha fé e sabia perseverar. Então todo dia estava lá, defende-me do meu adversário, julga a minha questão, eu estou inocente, eu tenho direito, defende-me do meu adversário, defende-me do meu adversário, e não arredava a fé. Então o juiz, embora não fosse crente em Deus, que era ateu, e muito à toa, além de ateu à toa. Era um homem sem entranhas e não tinha pena da pobre mulher. Mas começou a ficar irritado com a persistência dela. Ela não arredava a fé. A perseverança da mulher cansou o homem. Então, para se livrar dela, ele só tinha um jeito: julgar a questão. E julgou. Então, ela ficou satisfeita. Para que ia ver mais a cara daquele bandido? Nunca mais voltou. Então, Jesus diz: se um homem nessas condições, um ateu à toa,
é capaz de fazer justiça para se livrar de uma pobre viúva. Então Deus, que não é à toa nem ateu, que essa bondade infinita não vai amparar os seus filhos na hora em que ele clama pelo Pai? Deus vai ficar indiferente à sorte do seu filho? Não. Então Jesus dizia orar e vigiar, orar e vigiar, orar e vigiar. Não desanimar, perseverar até o fim. Aliás, no chamado sermão profético, quando Jesus prevê o que vem aí até o ano 1999, o que é que ele diz também? Vem isso, vem aquilo, vem hecatombe, vem inundação, vem chuva de granizo, vem chuva de pedra, vem calor de rachar. Olha esse calor do Brasil, Deus me livre e guarde. Nunca vi coisa igual. Está tudo assim, variando, até os elementos naturais. Por quê? Porque eles sofrem o impacto dos baixos sentimentos humanos. Muita gente não sabia disso. Há espíritos guias que tomam conta das águas, tomam conta das nuvens, dos mares, dos rios, dos oceanos, dos germes, dos micróbios. O sujeito às vezes está com um bacilo de coque lá, já está comendo por dentro do pulmão dele. Mas se o indivíduo mostrar arrependimento e começar a fazer o bem, o que é que acontece? O espírito que preside aos germes, aos bacilos, começa a tirar aquele negocinho. O sujeito vai começando a ficar bom, os pulmões fortes, tira outra radiografia, não tem mais nada. Ou será que Deus não tem poder de fazer isso? Pois bem, de todas as boas novas que Jesus veio trazer, evidentemente, a maior de todas é esta: a morte não existe. Ninguém morre coisa nenhuma. É que nós não pertencemos a este plano, estamos aqui de passagem. Então viemos da pátria espiritual, que é a pátria de origem. Resgatamos os nossos débitos. E uma vez pago o débito, o que é que temos que fazer aqui? Nada. Então cada um volta para de onde veio. Veio de lá, volta para lá. Então morreu? Não, mudou de plano. E a roupa que se chamava corpo físico vai se transformar noutros seres, noutros elementos, porque a morte não existe em parte alguma do universo. Vejam bem, até o cadáver vai se transformar em seres vivos. Vejam a grandeza de Deus. Esta foi a vitória de Jesus. A vitória das vitórias, a vitória por excelência. Jesus venceu, Jesus derrotou a morte. A invenção do irmão operário não está aqui na Bíblia, no Novo Testamento. Vou ler de novo. Prestem atenção, seus cabeçudos. São aqueles que estão começando a ouvir agora. Vejam só, hein? Eles, estando reunidos outra vez, perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que restabeleces o reino de Deus? Ele respondeu: a vós não vos compete saber os tempos ou épocas que o Pai Celestial fixou pela sua própria autoridade, mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até as extremidades da terra, do planeta Terra. Tendo dito essas coisas, Jesus foi subindo à vista deles, 500 galileus de olhos desse tamanho, apavorados vendo Jesus subir. Uma nuvem o cercou e ele sumiu diante dos olhos dos galileus. Mas
diante do espanto daquela multidão, que 500 pessoas naquele tempo constituíam uma imensa multidão. Grande multidão já eram 200. Uma grande multidão, nós íamos contar, eram 200. 500 então era uma multidão imensa. Então os anjos, dois varões de vestes resplandecentes, vendo aquela gente toda de olhos esbugalhados, olhando para o alto, Jesus subindo ao céu, o que é que os anjos disseram aos galileus? Está aqui, por favor, capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, versículo 11. Ó Galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, assim voltará do mesmo modo como vós o vistes subir ao céu. Não sou eu, Zarur, que estou inventando que Jesus vai voltar a esse planeta, não. Miseráveis, mal-aventurados, desgraçados, os que não acreditam nisso. Quem disse que vai voltar foi o próprio Jesus. E os anjos disseram amém, confirmaram essa volta. O Apocalipse, então, é muito mais taxativo, porque muita gente diz que vale é que até lá eu já não existo mais. Que vale é que eu nessa época já estou lá no fundo da cova. Que vale é que eu não estarei presente a esse negócio. Quem é que disse que não estará, meu irmão? Toda a humanidade estará presente. Todas as criaturas humanas estarão presentes. Desde o princípio desse planeta Terra. Que parece que muita gente não vai caber, mas é que todos os que estiverem mortos voltarão em espírito para ver esse espetáculo. Espírito não ocupa lugar. Podem caber neste salão 5 bilhões de espíritos. Neste salão. Porque o espírito não ocupa lugar, ele não tem matéria. Portanto, quem diz que vale é que eu não estarei presente nessa hora. Puxa, que sorte. Não é sorte não, é azar. Agora, será sorte se você tratar de ser bonzinho, não praticar mais o mal, porque voltará para você. Aí será sorte, que você pagará o seu débito com a sua consciência tranquila diante de Deus. Mas há de você que persevera no mal. Ai daqueles que perseveram no mal. Mas aqueles que a tempo abriram os olhos, conheceram a verdade e ela os libertou, esses só praticam a bondade, só praticam o bem. Como disse Jesus, juntam tesouros no céu, que ninguém é dono de nada. Muita gente está pensando aí que vai levar os palacetes, vai levar aquelas contas que tem na Europa, contas em bancos fortes, caixas fortes. Não vai não. Não vai levar nem o corpo. A pessoa não é dona nem do seu próprio corpo. Deus emprestou a cada um corpo para evoluir. Mas o corpo pertence a Deus. Porque às vezes a gente vem aconselhar uma moça de ouro mole e não faça isso, não mercadeje o seu corpo. Ora, eu faço do corpo o que eu quiser, o corpo é meu. Não é não, senhora. O corpo é de Deus e você vai dar contas disso. Ninguém pode comercializar o seu próprio corpo, porque diz São Paulo é o santuário de Deus. Não pode não. Mude de vida já e Deus ajudará você a se elevar. Ninguém precisa se prostituir para ganhar dinheiro. Isso é conversa de gente que não quer trabalhar. Esta é a primeira vitória, a primeira das primeiras vitórias. A vitória sobre a morte. Jesus nos ensinou esse segredo. Ele venceu a morte. Nós venceremos a morte. Então viva a LBV, viva o PBV,
Viva o Brasil! Viva Jesus!